dos sinais, um dos símbolos muito recorrentes na vida católica da nossa igreja são as devoções marianas populares, que subsistem em todas as esferas da igreja, em todos os continentes, e tendem a se reforçar mais e mais à medida em que cresce o amor e o conhecimento da igreja em relação à pessoa da Virgem Maria. Uma delas, e certamente a mais conhecida e a mais praticada, é o Rosário. Eu adianto que hoje nós não vamos falar a respeito do Rosário. Por quê? Porque eu pretendo que no mês de outubro, que é o mês do Rosário, nós dediquemos ao Rosário, que é algo muito substancioso e que demanda mais considerações, dediquemos o mês inteiro de outubro ao Rosário. Então hoje eu darei apenas uma menção, porque seria impossível, no mês de maio, não se falar do Rosário, do terço. Então o Rosário, ele tem como base exatamente a palavra de Deus. Tanto que o Papa Pio XII e depois Paulo VI dizia que ele é o resumo de todo o Evangelho. Por quê? Porque nas meditações dos mistérios, nós contemplamos toda a história da salvação, desde o anúncio da chegada de Jesus até a sua glorificação, juntamente com a dos seus eleitos. Depois, porque o Rosário é uma oração profundamente bíblica. Olhe, nós começamos com o credo na cruz, a profissão de fé, que é toda ela extraída da Bíblia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a profissão de fé da igreja, que é toda retirada da Bíblia em pequenas formulações. Depois, nas contas que são separadas, o Pai Nosso. Está todo ele no Evangelho. E a Ave Maria, que a primeira parte é composta da saudação do anjo a Maria, e depois das palavras de Maria, de Isabel a Nossa Senhora. Agora, a segunda parte é só uma invocação. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, o Rosário é uma oração profundamente bíblica e, por isso, ela é muito recomendada pela Igreja. O que é mais importante para nós é exatamente contemplar os mistérios do Rosário. Não só dizer, no primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, mas discorrer as 10 Ave-Marias, centrando o nosso coração no acontecimento da agonia de Jesus no Horto. E é aí que nós vamos meditando os mistérios da fé. São João Paulo II, que escreveu a exortação apostólica, o Rosário da Virgem Maria, ele diz assim: nós, no Rosário, nós contemplamos a Cristo com os olhos e o coração de Maria. Contemplamos os acontecimentos da vida de Jesus com os olhos e o coração de Maria. Para dizer como o Rosário se torna importante. Depois, recentemente, há 100 e poucos anos atrás, nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, como ela recomendou a oração do terço, aos pastorinhos e a toda a igreja. Então, como disse, nós falaremos do Rosário de uma maneira mais extensa no mês de outubro. Passemos, então, a uma outra devoção que nós chamamos o Ângelus. Ângelus é uma palavra latina que quer dizer anjo. Angelus Domini nunciavit Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Então, ganhou esse nome de Ângelus, ou anjo do Senhor. É aquela devoção em que nós recordamos as palavras da anunciação do anjo a Maria. Quantas palavras? Nós recordamos o mistério da encarnação do Verbo. Dizemos: o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
3 saudações bíblicas intercaladas com a oração da Ave Maria e concluídas com esta prece. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. No período pascal, nós rezamos Rainha dos Céus, alegrai-vos. É menos conhecido porque é rezado só no tempo pascal. Mas a oração do Ângelus, já há séculos, a Igreja recomenda ser rezada 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. É a maneira de nós saudarmos ao Senhor, unidos à sua mãe, pelo mistério da entrada de Cristo na nossa história para nos salvar, como o mistério da encarnação, 3 vezes ao dia. Nós temos uma terceira devoção mariana, muito conhecida e muito popular, que nós chamamos o ofício de Nossa Senhora, ou ofício da Imaculada Conceição, ou ofício parvo da Imaculada. 3 nomes que conhecemos assim. Este ofício de que se trata? Ele reproduz na sua forma, na sua estrutura, melhor dizer, o ofício divino, que a Igreja chama atualmente a liturgia das horas, quer dizer, oração para acompanhar as várias horas do dia. Matinas, laudes, tércia, sexta, noa, vésperas completas, quer dizer, as de 3 em 3 horas, aquela oração para santificar aquela hora do dia. É assim no ofício divino, na liturgia das horas. E o ofício da Imaculada Conceição adotou a mesma estrutura. Por isso é que não é verdadeiro se dizer que não se pode interromper a oração do ofício. Pode sim, pode, segundo as necessidades e a vontade da pessoa que está rezando. Eu posso rezar uma parte do ofício agora, outra parte daqui a 1 hora, outra parte meio-dia, outra parte de tarde, outra parte à noite. Ele está dividido em partes diferenciadas. Então, já feito exatamente para isso, para momentos diversos, como é o ofício divino, como é a liturgia das horas. Uma parte se reza de manhã, outra na metade da manhã, outra ao meio-dia, outra às 3 horas da tarde, outra no fim da tarde e outra antes de dormir. Quer dizer, é para acompanhar o tempo. Então, o ofício de Nossa Senhora, ele apareceu no século XVII. Em 1631, um franciscano chamado Bernardino de Bustes, ele criou, escrevendo em latim, o ofício de Nossa Senhora. Agora, é admirável, quanto mais eu conheço o ofício da Imaculada, mais me admira como este homem dominava a Bíblia. Olha que os verdadeiros devotos de Maria são amigos da palavra de Deus. E não podia deixar de ser. Quem ama Maria, ama a palavra de Deus. Então, esse homem conhecia a Bíblia de uma maneira extraordinária. Ele compõe todo este ofício procurando imagens bíblicas do Antigo Testamento e aplicando à Virgem Maria. Imagens, figuras, que não se referem diretamente a Maria. Figuras prefigurativas que ele aplica e a Igreja reconhece não como uma doutrina, mas como algo de belo, algo que tem sentido. Eu vou dar apenas 2 exemplos para você ver como ele foi sagaz em perceber a ligação entre o mistério da Imaculada Conceição e as imagens bíblicas. Por exemplo, no livro dos Juízes, está ali, fala-se do velo de Sansão. Velo é como se fosse um tapete de couro, de carneiro, de lã, e é o juiz Gedeão, que foi juiz em Israel. Juiz não era como hoje. O juiz era um chefe militar que exercia uma função administrativa, eram chamados de juízes.
ele obteve de Deus um duplo sinal de sua futura vitória contra os madianitas. O que ele fez? Ele pediu a Deus: será que eu vou vencer os madianitas? Ele estava com medo, inseguro. Pediu a Deus um sinal. Disse: olha, eu vou colocar o meu velo, quer dizer, a minha capa de couro, eu vou colocar no chão ao ar livre. E se for da vontade de Deus que eu enfrente os madianitas, que o meu velo amanheça todo molhado e ao redor tudo seco. Amanheceu assim. Ele não se conformou. Pediu a Deus: me dê agora um outro sinal. Faça com que tudo esteja molhado e só ele seco. E apareceu. Então ele criou coragem com aquele sinal divino de que ele devia enfrentar os madianitas. Onde é que Bernardino de Bustos, que compôs o Ofício da Imaculada no século XVII, se apoiou? Ele disse: olha, Maria é a única na humanidade que não foi tocada pelo pecado. Ela ficou livre do pecado no meio de uma humanidade pecadora. Então, ela é uma exceção à regra, como o velo foi uma exceção, ora molhado, ora enxuto. Há uma outra expressão que o autor do ofício se apropriou, é aquela de relógio atrasado. Salva-te, relógio, que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado. O que ele viu nisso? O episódio bíblico referido aqui é o da cura obtida pelo rei Ezequias por intervenção do profeta Isaías. Quando Isaías anunciou ao rei que ficara curado, ele não quis acreditar se antes ver um sinal do céu que confirmasse a palavra do profeta. Isaías então disse que a sombra do sol, com a qual se marcavam as horas no relógio solar, haveria de atrasar 10 graus, como se as horas do dia voltassem atrás, no relógio do sol. Naquele tempo não tinha os relógios de hoje, mecânicos. O relógio era relógio de sol, chamados clepsidras. Então, para entendermos que semelhança pode haver entre esse relógio e Maria Santíssima, temos de ler a estrofe seguinte, que fala da descida de Deus até junto das criaturas. O Verbo se humilhou, tomando a forma de servo, quando se encarnou no seio de Maria. O sol que retrocede representa o Cristo que se rebaixa, fazendo-se homem. Então, Maria é comparada ao relógio no qual se realiza essa aniquilação do sol divino. Maravilha, né? Claro que isso é uma meditação, é uma figura interpretativa do autor do ofício divino aplicado a Maria. Mas ele diz: esse relógio atrasado que o profeta Isaías apresentou ao rei Ezequias, agora se torna também um sinal daquele verbo de Deus que se aniquila, que se atrasa, que se rebaixa, se encarnando entre nós, no seio de Maria Imaculada, para ser o nosso Salvador. Então, o ofício divino, de fato, o ofício da Imaculada Conceição, é uma maravilha de textos bíblicos. E nós só o compreenderemos verdadeiramente se nós conhecermos a Bíblia. Então, sempre Maria e a Palavra de Deus. Maria e a Bíblia, porque ela é uma mulher profundamente bíblica. Existem outros ofícios da Imaculada de Nossa Senhora que não é este da Imaculada Conceição, mas esse é o mais conhecido. No Oriente Cristão, existe um hino chamado Akatistos. Akatistos. A palavra grega que significa aquele que se diz de pé, como eu estou aqui, de pé. Aquele que se reza de pé. Então, o Akatistos é como esse ofício nosso da Imaculada Conceição. Uma série de louvores a Maria, a partir da Bíblia, mostrando as grandezas que Deus nela realizou. É uma
uma peça literária muito bela, muito bíblica e muito piedosa em relação à Virgem Maria. Ao cantarem hinos, ofícios, ladainhas, os louvores de Maria, humilde serva do Senhor, nós confirmamos aquela profecia que está em Lucas, no capítulo 1, quando Nossa Senhora diz: o Senhor fez em mim maravilhas, por isso, doravante, todas as gerações me chamarão de bendita. Então, se ela é bendita, se Deus a chamou de bendita, quem somos nós para não repetirmos e não nos ajoelharmos diante desta grandeza que Deus realizou para contemplar como Deus é bom, como Ele nos apresenta uma mãe admirável. Eu terminaria essa colocação sobre as devoções mais populares da Nossa Senhora na vida da Igreja, o Rosário, o Ângelus, o ofício de Nossa Senhora, com a oração do ofício da Imaculada. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercê de Jesus Cristo, vosso bendito Filho, Ele que vive e reina agora e para sempre. Então, até o nosso próximo encontro, que será no último sábado, última terça-feira deste mês, no dia 26 de maio, quando nós concluiremos a respeito de Maria nas outras tradições religiosas fora da Igreja Católica. Vale a pena acompanhar, vale a pena divulgar. Quanto mais você gostar destas explicações, passe para outros seus amigos, coloque nos seus grupos. Quem sabe alguém pode aproveitar um pouco mais e conhecer melhor da nossa fé em relação aos símbolos e sinais da nossa fé. Muito obrigado.